ozônio em partes da estratosfera se recuperou a uma taxa de 1% a 3% por década. Desde 2000, e segundo projeções, deve se recuperar completamente do hemisfério norte em regiões de latitude média até 2030, seguindo pelo hemisfério sul na década de 2050, a Antártica na década de 2060. É possível recuperar o dano feito à camada de ozônio parando imediatamente de produzir SFS. Isso é possível porque o ozônio é produzido quando a luz solar incide sobre os óxidos de nitrogênio, exemplo N2, que são expelidos pelos automóveis em meio de gases de descarga. O tratado é considerado um dos protocolos de maior sucesso para enfrentar o desafio ambiental causado pelo ser humano. Então, as concentrações de gases destruidores da camada de ozônio na atmosfera diminuíram significativamente. Governos assinaram o Protocolo de Montreal, considerado um marco histórico na proteção do ambiente. Mas mais do que assinar o acordo, governos, cientistas, líderes mundiais e empresas de fato colocaram as medidas em prática e trabalharam juntos para banir os clorofluorcarbonos, CFCs, substâncias químicas que estavam enfraquecendo a camada de ozônio. A camada de ozônio, que protege a Terra contra os raios ultravioletas solares, vem se recuperando a uma taxa de cerca de 2% ao ano desde 2000 e pode estar completamente regenerada até 2060. Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. E a camada de ozônio da Terra está se recuperando, trazendo boas notícias sobre o movimento eólico global. Nesse momento o que mais precisamos é de boas notícias, não é mesmo? Como a camada de ozônio está se recuperando é o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E se você gosta de assuntos ligados à astronomia, às ciências em geral, se inscreva no canal clicando no botão aqui abaixo. E a camada de ozônio acima da Antártida andou se recuperando. Na verdade, muita coisa melhorou na atmosfera do hemisfério sul. E a quem você deve agradecer a isso? Aos Vingadores? À Liga da Justiça? À Rihanna? Bom, o novo estudo sugere que o Protocolo de Montreal, que é um acordo de 1987 para parar e produzir substâncias que destroem a camada do ozônio, também conhecida pela sigla em inglês ODS, poderia ser responsável por pausar ou reverter algumas mudanças preocupantes nas correntes de ar no hemisfério sul. Então, se você quer agradecer a alguém por isso, agradeça a quem obedeceu esse protocolo. Caramba, 1987, quando esse acordo foi assinado, eu tinha 7 anos e comia tijolo. Rodando como se fosse o peão da casa própria em direção aos polos do nosso planeta, a uma altitude elevada, existem correntes de ar rápidas, conhecidas como correntes de jato. Antes da virada do século, o esgotamento do ozônio estava levando a corrente de jato do sul mais ao sul do que o normal. E isso acabou mudando os padrões de precipitação e, potencialmente, as correntes oceânicas. Então, uma década ou mais após a assinatura do protocolo, essa migração parou subitamente, mas eu continuei comendo tijolo. Bom, teria sido coincidência essa migração ter parado? Bom, usando uma variedade de modelos e simulações em computador, os pesquisadores agora demonstraram que essa pausa no movimento não foi motivada por mudanças naturais nos ventos. Em vez disso, apenas as mudanças no ozônio poderiam explicar por que o fluxo de corrente de jato parou subitamente. Em outras palavras, o impacto do Protocolo de Montreal parece ter interrompido ou até mesmo revertido um pouco a migração ao sul da corrente de jato. E pela primeira vez, essas são realmente boas notícias. É a ciência, meus amigos. Na Austrália, por exemplo, mudanças da corrente de jato aumentaram o risco de seca, empurrando a chuva para longe das áreas costeiras. Se a tendência se reverter, essas chuvas poderão retornar. Segundo Ian Hay, químico orgânico da Universidade de Melbourne, as faixas meteorológicas que trazem nossas frentes frias estão se estreitando em direção do Polo Sul. E é por isso que o sul da Austrália experimentou uma queda nas chuvas nos últimos 30 anos. Se a camada de ozônio está se recuperando e a circulação está se movendo para o norte, então são boas notícias em duas frentes. Notícia bacana, legal, mas pode ser que não tenhamos motivos para comemorar por muito tempo.
Embora as melhorias em reduzir a nossa dependência desses gases que destroem a camada de ozônio certamente permitam que o ozônio se recupere, os níveis de dióxido de carbono continuam subindo e colocando em risco todo esse processo. No ano passado, o buraco na camada de ozônio que fica ali sobre a Antártida atingiu o seu menor pico anual já registrado desde 1982.